repente fiquei muito nervoso, pá, isto não é nada giro. Então, antes de mais... obrigado a Luana por me ir sempre puxando para estes lugares desconfortáveis e necessários. Mas, pronto, às vezes é assim, uns empurrõezinhos são necessários. E muito obrigada a vocês. Eu vou tentar organizar as várias coisas que eu tenho aqui para vos dizer, porque falar sobre isto trouxe-me de repente várias autoestradas de pensamento que eu tentei pôr de forma mais tranquila aqui. É importante eu partir aqui de um lugar que é quem é que eu sou e que eu até fiz a brincadeira, corpo é este que vos fala. Ou seja, eu parto de um lugar que não tem a ver tanto com a minha formação, mas tem a ver também com a minha construção enquanto pessoa e com a maneira como a minha identidade também é formada através de um processo de violência à partida. Queridos bullies, vocês tinham razão. Só que é muito mais divertido do que vocês imaginavam. Os conceitos, há aqui uma série de conceitos complexos que nós usamos como operadores sociais e simplificamos, muitas vezes validando de forma muito pouco científica e não reconhecendo também as ideologias que lhe carregamos por trás. Temos o sexo, que acaba por ser um operador legal. Foi muito engraçado, eu acabei de me submeter a uma operação de mudança de sexo, porque no cartão de cidadão não tem um operador de género, o que eu faço é uma mudança de sexo. Curioso. O género, a expressão de género, os papéis de género, e tudo isto está imbuído de correntes de poder diferentes. A importância de, por exemplo, nós reconhecermos que o processo de definição sexual é tão complexo que, em verdade, nenhum de nós poderá, ou pouca gente aqui poderá dizer, não sei se alguém aqui tem análises cromossómicas, hormonais, gonadais. Portanto, quantos de nós é que poderão dizer com verdade científica o seu sexo? E a maneira como nós depois desqualificamos o género, porque decidimos pegar num bocadinho do que foi criado, não é? Do género como performance, e não percebemos o quão verdade isso é como identidade. Chama-se performance porque é uma forma de performar no mundo, de estar no mundo. E a expressão de género e os papéis de género também, que muitas vezes pomos tudo isto no mesmo saco. E depois, quando arranjamos descritores, é muito engraçado, porque a sociedade continua a só se sentir confortável com os descritores quando são aplicados à diferença. É muito mais fácil dizer uma pessoa racializada ou uma pessoa trans do que perceber que cada vez que se fala em mulheres ou homens, é conveniente dizer se estamos a falar em mulheres ou homens cisgénero e transgénero, ou se estamos a falar em mulheres ou homem em tudo o que significa as mulheridades e masculinidades. Estava a ouvir a Susan Stryker a falar e ela disse uma coisa com muita piada que é muito óbvia e nunca me tinha ocorrido, que é a maneira como, por exemplo, há esta resistência ao termo mulher cisgénero por parte de algumas pessoas, que dizem, não, eu sou uma mulher. E que isto, na verdade, revela uma coisa que é, ok, quando se diz mulher transgénero, estas pessoas não dão verdade à mulheridade destas pessoas, que o facto de ter um extra lhes retira a verdade. Portanto, se é um descritivo, vamos então fazer aquilo. Eu gosto muito,
J. Mombassa, pegando noutros autores, faz a coisa que é a redistribuição da violência. A nomeação é uma violência, então vamos todos dispor-nos a ser nomeados e a ser descritos, não só alguns. A violência sobre as pessoas trans é física, material, é sobre a autonomia corporal, é sobre a ancestralidade, é psicológica, é emocional. Vemos, por exemplo, ao longo do crescimento, e saiu há uns tempos um estudo do Jorge Gato muito interessante em relação a isso, como não temos apoio de pares e de adultos seguros para fazermos o disclosure das nossas identidades. E qual é que é a violência no ambiente escolar disso? Recentemente, as crianças trans têm estado sob uma violência tremenda, a continuarem a ser tratadas como objetos de estudo e de arremesso ideológico, sem se olhar com aquilo que se está a jogar. E tivemos este ano infelizmente na lista, está uma criança adolescente de 13 anos que foi morta por um grupo de colegas. Sim, estamos muito perto do Dia da Memória Trans também, portanto, este mês é especialmente simbólico porque nos lembra daquilo que a nossa comunidade faz de melhor, que é o luto, que somos incríveis a fazê-lo, mas já por muito treino. Também temos um menor acesso ao mercado de trabalho. Lembro-me de questões como, por exemplo, o facto de o nosso marcador legal de sexo, imaginem, e estes exemplos que eu vos estou a dar são exemplos reais. O nosso marcador de sexo não está atualizado no bilhete de identidade. E o nosso empregador, vamos trabalhar para um shopping, e o nosso empregador até é compreensivo no sentido de não vai revelar o nosso nome legal. Mas, não, os balneários não podemos conceder. As medidas protetivas, tenho agora pessoas próximas que estão em grandes empresas que se vendem como LGBT afirmativas a passar por discurso de ódio transfóbico. E, principalmente, a falta de exemplos. Alguém aqui já teve um profissional de medicina trans? Já foi atendido? Professor primário? Não é? Onde é que estão os exemplos daquilo que se pode ser? Sobre estes exemplos daquilo que se pode ser, também, e dentro de uma violência emocional, que é que capacidade temos de nos imaginar. Eu conheci a primeira outra pessoa trans em 2010, um amigo meu. E isto ficou... houve uma frase que me ficou especialmente marcada, que foi: eu, quando descobri que era trans, percebi que só ia viver até aos 35 anos. Porque esta é a esperança média de vida de uma pessoa trans. Depois temos a autonomia corporal no acesso aos cuidados médicos e o consentimento informado. E vamos lá ver, o consentimento informado na medicina em Portugal não é especialmente simpático para ninguém. Mas, no caso da população trans, continuamos submetidos a caminhos únicos, pré-determinados por os profissionais, sem e muito raramente com atenção àquilo que realmente queremos. Não. Ui. 2 minutos, então espera aí. Temos a violência, temos a violência psicológica e que está a crescer com o discurso de ódio e a naturalização do discurso de ódio. Temos cronistas e representantes. Aqui em Portugal temos um órgão de comunicação social especialmente profícuo em pôr representantes ideológicos e fazê-los passar por profissionais científicos. Por exemplo, a Associação de Médicos Católicos
sem dizer de onde é que vêm. Temos o peso emocional da miséria epistemológica. Nós agradecemos a Academia por todos os estudos que faz sobre nós para as mudanças sociais, mas o discurso não pode ser só esse. E depois temos as questões da ancestralidade, que por acaso têm mudado. Felizmente, por exemplo, já começaram a aparecer séries como o Veneno, Pose, Chaos, que nos fala do mito grego, aparece lá o nosso Caneus. Os livros como As Malditas, o The Transition. Há uma tese de identidades transibéricas. Sim, nós estivemos sempre aqui na Idade Média. Nós andamos aqui já há muitos anos. Temos o site da PBS, do mapa de género, que contempla o género nas culturas diversas. Temos depois também a desumanização constante que se nos faz e a patologização, quer pela patologização, quer pela fetichização. E aqui há uma questão muito específica na fetichização, que é a questão muito mais premente da transmisoginia. Nós sabemos, por exemplo, que nos países onde se matam mais mulheres trans, são os países, e nos anos em que se matam mais mulheres trans, sobe o consumo de pornografia com mulheres trans. Portanto, há estes dados, isto é especialmente pesado, e atenção, o problema não é a pornografia. E, por exemplo, a história, os conceitos operativos que nós temos como a passabilidade, do passar ou não passar por cis, que são feitos para a cisgeneridade, mas que ao mesmo tempo nos põem em risco acrescido. Ou seja, há sempre o problema da violência que cai em nós se formos descobertos. A invisibilidade das pessoas transmasculinas e de género diversa e a forte violência material que cai sobre as pessoas transfemininas e mulheres trans. Tinha aqui muito mais coisas para dizer, mas quero falar aqui de uma coisa muito importante, que é porque é que eu não acredito em aliados. Eu não acredito em aliados. Não acredito em aliados e acho que temos que nos lembrar de uma coisa que é o pacto da cisgeneridade. Neste momento, o que nós vemos é que grande parte das mulheres cisgênero, brancas, de classe média, quer por uma ideia de feminismo superficial neoliberal que as constitui como minorias só perante índices económicos, quer por feminismos materialistas que supostamente já tinham ficado enterrados no início do século passado, mas de repente, e no meio, mas de repente voltaram, se tornam reprodutoras e produtoras de discurso ideológico contra as pessoas trans. E de repente recusam-se a usar expressões como pessoas que menstruam ou pessoas que gestam e preferem reduzir-se de novo a corpos reprodutivos ou menstruantes enquanto categoria, excluindo também dentro disso mulheres cisgênero. Atenção a esta história, por exemplo, esta história é muito engraçada, como tudo aquilo que foi criado por este movimento, a investigação de quem é trans ou não, afeta mulheres cisgênero, cuja identidade também é posta em causa por causa de supostos indicativos de não cumprirem coisas da beleza ou da feminilidade normativa. Eu não acredito em aliados por outra coisa. Eu não quero trabalhar com aliados, eu quero trabalhar com companheiros de luta e companheiros de luta. Eu quero trabalhar com pessoas que reconheçam que o problema não tem a ver com a cisnormatividade só, com o patriarcado só, com o capitalismo só, com o racismo, que tudo isto são coisas pelas quais temos que trabalhar em comum. Que é impossível estar-se neste mundo a lutar por um lugar melhor, mesmo que seja uma luta perdida, sem olhar a coisas como a justiça climática, ou sem perceber que um genocídio em curso torna impossível eu não me posicionar
ao lado dos meus companheiros que estão a lutar pela libertação da Palestina. Sim, porque eu não sei, dentro das milhares das crianças que foram mortas, quais delas é que poderão vir a ser adultos trans ou não. Portanto, acho que mais do que um olhar de análise, precisamos de um olhar em conjunto. Meio desorganizado, mas é isto.